Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Estamos tratando da Constituição Federal de 1988. Nós chegamos ao artigo 5º, inciso 51 e 52, e vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar sobre a extradição passiva e sobre a extradição ativa. Esse tema é importantíssimo para o direito penal, para o direito constitucional, para o direito internacional. É cobrado em provas, em concursos, na faculdade, na prova da OAB, e certamente essa aula vai agregar muito conhecimento para a sua prova, para o seu concurso, para a sua vida profissional, ou seja, vai ser de suma importância para você. Você certamente vai assistir essa aula mais de uma vez. Preparei com muito carinho, com muita dedicação, esse tema para você. Vamos à leitura dos incisos. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, na forma da lei. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Como sempre, a minha primeira dica é que você leia, releia os incisos 51 e 52 do artigo 5º. Um dia antes da sua prova, leia, releia, assista esse vídeo se for necessário mais de uma vez, faça anotação do quadro, dê print aí no seu celular, imprima. Preparei algo muito legal na aula de hoje sobre extradição. Tema importantíssimo, muito cobrado em provas e concursos e cheio de pegadinhas. Mas com a aula de hoje, nós vamos resolver a maior parte delas, se não todas. Vamos lá. Primeira coisa a se entender é o que é extradição. Extradição é um acordo de cooperação em matéria penal entre os países. Tá? Entre estados. É um acordo de cooperação interestadual. Brasil, Itália, Alemanha, ou seja, os países têm um acordo de cooperação para extradição, que se destina exclusivamente à matéria penal, para presos que estão sendo processados, julgados ou condenados por crime cometido em países. Então, a extradição, ela se divide em duas espécies: a extradição ativa, quando um país solicita, e a extradição passiva, quando um país recebe o pedido. É simples de se entender. Faça uma analogia. Quando você vê alguém que pratica esportes, que acorda cedo, que trabalha, você fala o quê? Aquela pessoa é uma pessoa ativa, ou seja, é a pessoa que está exercendo atividade. Então, quem exerce atividade na extradição é o país que solicita. E a extradição passiva nada mais é aquele país que recebe o pedido de extradição. A Itália está processando e julgando um italiano e esse italiano fugiu para o Brasil. Ela faz o pedido de extradição. O Brasil está na condição de quê? De passivo. Nesse exemplo, nós estamos falando de que extradição? Para nós, os brasileiros, a extradição passiva, estamos recebendo um pedido. E a Itália, por sua vez, está exercendo a extradição ativa, ela está fazendo o pedido. Na Constituição, nós vamos ver apenas a extradição passiva. Grave isso para a sua prova. Porque na extradição ativa, todos podem ser extraditados. Já na extradição passiva, nós vamos ter algumas limitações e eu fiz um quadro aqui para nós esclarecermos isso. Vamos ao quadro então. Bom, nesse quadro nós percebemos que a extradição passiva ela tem as suas particularidades em relação ao brasileiro nato, em relação ao brasileiro naturalizado e em relação ao estrangeiro. Quando a Constituição trata do brasileiro nato, ela diz que nenhum brasileiro nato será extraditado. Brasileiro nato é aquele que nasceu
no Brasil. Ele é brasileiro nato. Pergunta de concurso: brasileiro nato pode ser extraditado? Depois de assistir essa aula, a tendência é que você diga que pode, porque você vai lembrar da extradição ativa e você vai pensar, ora, se um brasileiro cometeu o crime aqui, fugiu para a Itália, o Brasil pode então pedir à Itália que extradite esse brasileiro para cá, mesmo sendo um brasileiro nato. A tendência é que você responda dessa maneira, mas na verdade você deve lembrar que eu falei que a Constituição trata da extradição passiva. E a pergunta de concurso ela vem com base na Constituição. Então, se uma pergunta de concurso simplesmente perguntar para você, brasileiro nato não pode ser extraditado. Resposta, certo ou errado? Você vai colocar certo, mesmo sabendo sobre a extradição ativa. Por quê? Quando o concurso for exigir esse conhecimento sobre a extradição ativa, ele vai te dar a pista. No enunciado vai dizer que é a extradição ativa, ou o contexto da narrativa vai trazer uma situação em que se perceberá a extradição ativa. Preste bastante atenção. Isso é muito comum em concursos e nós vemos que os candidatos escorregam nessa questão. Mais precisamente, os candidatos que conhecem a diferença entre extradição ativa e passiva. Ou seja, os candidatos que verdadeiramente estudam e se dedicam para o concurso. Não é justo que você, que se dedica para um concurso, que estuda bastante, escorregue em questões como essas. Por isso o vídeo aqui do canal, tá? Bom, a extradição passiva também tem as suas particularidades em relação ao naturalizado. Ora, o naturalizado também não vai ser extraditado. Essa é a regra. Quando é que ele vai ser extraditado, então? Quando ele tiver praticado crime comum antes da naturalização. Depois de naturalizado, ele praticou um crime comum, ele não será extraditado. Entendemos isso? Essa é a primeira regra, crime comum. Agora, quando se tratar de tráfico de drogas, como nós vimos na leitura do inciso, né? Tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, na forma da lei, comprovado o envolvimento, ele pode sim ser extraditado. Seja esse crime cometido antes da naturalização ou depois dela, quando se tratar de tráfico de drogas antes ou depois da naturalização, o naturalizado pode ser sim extraditado. E em relação ao estrangeiro, a regra é: estrangeiro pode ser extraditado. E é uma regra lógica que esse estrangeiro, então, possa ser extraditado. Agora, tem duas situações em que o estrangeiro não será extraditado: quando ele comete crime político ou de opinião. Grave isso e você vai responder as questões sobre extradição com muita facilidade na sua prova, no seu concurso, tá? Mas vamos aprofundar um pouco mais o tema para quem vai prestar um exame da OAB, para quem vai fazer um concurso de nível superior. Vamos tratar de algumas particularidades aqui para que o vídeo fique bem completo, para você que assiste o meu canal, está inscrito, poder compartilhar esse assunto com os seus amigos também. No caso do estrangeiro, o STF entende também que se a pena a ser aplicada no país que está pedindo a extradição for uma pena que viole direitos humanos, o Brasil não vai extraditar. Entendimento recente do STF. Até porque o STF é ele quem fala sobre a legalidade da extradição. Vamos entender como funciona? Aqui tem um outro quadrinho, ó. Lembra que eu falei, extradição é a cooperação em matéria penal dos países. E ela se divide em 3 fases. A primeira fase é a administrativa. O Ministério das Relações Exteriores, ele recebe ali o pedido. Lembre-se que eu estou falando da extradição passiva, tá? Ele recebe ali o pedido e encaminha para o Ministério da Justiça. É a primeira fase. Na segunda fase, é a fase judicial,
o STF vai dizer sobre a legalidade da extradição, vai verificar os pressupostos e, posteriormente, será encaminhado, então, para o presidente da República, ou seja, para uma terceira fase, uma fase também administrativa, e o presidente da República ele vai dizer sim ou não, se extradita ou não. O STF vai dizer se pode ou se não pode, mas quem decide é o presidente da República. E por que quem decide é o presidente da República? É simples, porque trata de soberania nacional. Simples e objetivo. Com esse esquema, você resolve as questões da sua prova. E olha como tem pegadinha sobre esse tema, tá? Bom, ainda sobre extradição, é importante diferenciar extradição de deportação. Deportação é a entrada irregular ou estadia irregular de estrangeiro no país. Não se confunde com extradição, tá? Extradição é uma solicitação de um Estado para o Brasil, novamente falando da extradição passiva, para enviar ali a pessoa que está sendo processada ou até já foi condenado para o respectivo país onde foi cometido o crime. A deportação não. Esse estrangeiro chegou ao país, mas a sua entrada foi irregular, ele veio clandestinamente, o seu passaporte está irregular, enfim, é uma situação de irregularidade. Então esse estrangeiro vai ser deportado, vai ser enviado de volta de onde ele veio, tá? E muitas das vezes não é só na entrada. Muitas das vezes ele entra regular e a sua estadia passa a ser irregular, o seu visto venceu ou qualquer outra situação, tá? Uma situação de entrada ou uma situação posterior. Nesse caso, ele pode sim ser deportado. Agora, o estrangeiro deportado pode retornar ao país. Olha, ele resolve o problema da sua irregularidade e pode sim voltar ao país, tá? Quando é que a deportação é proibida? A deportação é proibida nos casos em que a extradição é inadmitida pela lei brasileira. Ou seja, mesmo que esse estrangeiro tenha a sua entrada irregular ou a sua estadia se torne irregular, ele não será deportado se for um caso em que a extradição é inadmitida pela lei brasileira. Qual é o caso em que a extradição é inadmitida pela lei brasileira? Quando o estrangeiro comete crime político ou de opinião. E no exemplo do STF que nós falamos, quando no seu país vai ser exercida sobre ele uma pena que viola direitos humanos, no entendimento do STF. Bom, temos um outro instituto que é a expulsão. A expulsão só se aplica aos estrangeiros. Por que somente aos estrangeiros? Porque a expulsão de um brasileiro, ela equivaleria à pena de banimento. Já houve pena de banimento no Brasil. Nós vimos isso na ditadura militar. Hoje não há, tá? Mas vamos falar sobre banimento mais à frente. Até separei aqui um quadrinho para você. Expulsão não é igual a deportação. O estrangeiro está oferecendo algum tipo de risco iminente, então ele é expulso, tá? Regra geral, estrangeiro expulso não pode retornar. É a diferença básica entre deportação e expulsão. Por que é regra geral? Porque a expulsão ela é feita por um decreto. E esse decreto, depois de editado, vai permanecer em vigor. Agora, se o decreto for revogado, esse estrangeiro, então, pode voltar ao país. Extradição também não se confunde com entrega. Entrega é um ato jurídico de envio da pessoa para ser submetida ao julgamento do Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional que está previsto ali no Estatuto de Roma, tá? O Estatuto de Roma, ele foi aprovado pelo Decreto Legislativo 112 de 2002. Ele foi assinado pelo Brasil em 7 de fevereiro de 2000. Por que um decreto legislativo? Outra dica para você. Artigo 49 da Constituição, inciso 1. É da competência exclusiva do Congresso Nacional o quê?
resolver definitivamente sobre tratados, acordos, atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Essa é a base legal desse decreto legislativo. Então, a entrega nada mais é do que o envio ao Tribunal Penal Internacional. Muito bem, e banimento, como nós vimos na aula do inciso 47, é um tipo de pena proibida. Lá na aula do inciso 47, você tem ali elencadas as penas proibidas, um vídeo muito interessante, muito importante para o direito penal, mas muito importante também para o direito constitucional sobre um todo. Bom, aprofundando ainda mais sobre o tema, nós temos ainda os princípios que regem a extradição. Nós temos o princípio da especialidade. O que é o princípio da especialidade? Em termos práticos, significa que o Brasil só vai enviar, só vai extraditar o criminoso se o país em que ele for recebido se comprometer a punir o criminoso pelo crime ali informado na solicitação. É o princípio da especialidade. Nós temos também o princípio da dupla tipicidade ou dupla incriminação, ou seja, o Brasil só vai enviar o criminoso se for crime lá no país que está solicitando, bem como aqui. Não importa o nome do crime. Se o crime aqui é furto e lá é subtração, isso não importa. O nome do crime não importa. Importa se o ato é punível tanto no país que solicita quanto no nosso país. O princípio da comutação da pena, ou também da transformação da pena. Ou seja, o Brasil só extradita se o outro país se comprometer a aplicar uma pena que seja permitida no Brasil. Brasil admite pena de morte? Admite. Não caia nessa pegadinha de concurso, tá? Em que caso? Guerra declarada. Não é caso de guerra declarada. Brasil admite pena de morte? Não. Então, Brasil não envia se a pena para determinado crime for pena de morte. Regra, tá? Princípio da reciprocidade. O Brasil só extradita para quem extradita para o Brasil. Simples. Esse é o mais fácil de se entender. Se um país não extradita para o Brasil também não extradita. Até porque, como nós vimos, a extradição é um acordo de cooperação. Importantes dicas para a sua prova, para o seu concurso. Eu espero que com esse vídeo você possa realmente acertar as questões de extradição na sua prova e no seu concurso, tá? Chegamos ao fim de mais uma aula. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.